Neemias capítulo 10, versículo 28 a 33. Que diz assim a palavra do Senhor: E o resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os netineus e todos os que se tinham separado dos povos da terra, para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todos os sábios e os que tinham capacidade para entender, firmemente aderiram a seus irmãos e os mais nobres, e deles, entre eles, e convieram num anátema e num juramento de que andaria na lei de Deus, que foi dada pelo ministério de Moisés, servo de Deus, e de que guardaria e cumpriria todos os mandamentos do Senhor, nosso Deus, e os seus juízos e os seus estatutos, e que não daríamos as nossas filhas aos povos da terra, nem tomaríamos as filhas deles para os nossos filhos, e de que, trazendo os povos da terra, no dia de sábado, algumas fazendas e qualquer grão para venderem, nada tomaríamos deles no sábado, nem no dia santificado, e livre deixaríamos o 7º ano, e toda e qualquer cobrança. Também sobre nós pusemos preceitos, impondo-nos cada ano a 1/3 de um ciclo, para o ministério da casa do nosso Deus, para os pães da propiciação e para a contínua oferta de manjares, e para o contínuo holocausto dos sábados, das luas novas, e para as festas solenes, e para as coisas sagradas, e para os sacrifícios pelo pecado, para reconciliar a Israel, e para toda a obra da casa do nosso Deus. Podeis assentar, meus irmãos. Hoje estudo sobre Neemias, o compromisso com a palavra. O compromisso com a palavra. Já falamos que o povo de Israel, através de Neemias, reconstruiu muros, através de Esdras e Zorobabel, reconstruíram o templo. Depois, acharam o livro da lei, leram o livro da lei, o povo ouviu a lei, o povo se arrependeu, e o povo, hoje nós vamos falar do compromisso que o povo assinou com a lei e com a palavra de Deus. Então, prestem bem a atenção para nós não se perder. É urgente, meus amados, romper com o estilo de vida deste presente século e assumir com temor e tremor o que nos prescreve os livros da lei. E a primeira reforma que nós vemos Neemias realizando reformas. E muitas das vezes na nossa vida nós precisamos fazer reformas, reformar, restaurar, repensar o que fizemos, o que deixamos de fazer e o que não fizemos ainda. Neemias foi estrutural. A primeira reforma que Neemias fez foi estrutural. Neemias reformou, restaurou Jerusalém, que passava por uma grande reforma física, econômica e social.
e os muros foram reconstruídos. Os ricos devolveram suas terras e as casas que haviam tomado dos pobres, e os sacerdotes voltaram a cuidar da casa de Deus. Olha a situação que estava Jerusalém. Os pobres estavam sendo saqueados. Hoje, o que está acontecendo nos dias de hoje? Nem todo rico é ladrão. Não estou generalizando, mas muitos pobres estão sendo saqueados hoje. Pastor, não estou só falando de financeiro, estou falando espiritual também. Por que eu sou um pobre espiritual, pastor? Porque eu não procuro riquezas. E aí, se eu não procuro riquezas, palavra, o diabo vem e saqueia tudo que Deus nos dá. Se lembra daquele versículo? Guarda o que tu tens, se tu tem é porque Deus te deu, para que ninguém tome, ou saqueie, ou roube, ou furte a tua coroa. Quando eu vejo, a segunda reforma que Neemias fez foi espiritual. Tudo começou com a fome pela palavra de Deus. Estudo da Bíblia e oração produzirão confissão. E o povo de Israel, quando começou a ouvir a palavra, a lei, que nós vemos na terça-feira passada, que eles começaram a ler, durante um período de dias, das 6 ao meio-dia, a lei, o povo começou a confessar. Houve choro pelo pecado, alegria da obediência e acerto de vida com Deus. Mas pastor, aonde que nós podemos começar hoje a falar? Vamos falar da obediência à palavra de Deus. E aí nós vamos a um concerto com Deus. Quando eu falo de um concerto com Deus, eu vejo que após a restauração dos muros de Jerusalém, os judeus experimentaram um genuíno avivamento. Mas antes desse avivamento, precisou ter um concerto. Precisou haver um arrependimento. E com tudo isso, fizemos um firme concerto e os escrevemos. Neemias 9:38 diz que o povo ouviu a lei, o povo se arrependeu, o povo confessou e o povo escreveu um concerto. Coloca um papel aí e escreve: a partir de hoje eu serei e serei e serei. E eles escreveram. E o que eu mais acho interessante foi que as primeiras pessoas a se colocar à disposição, a dar um passo à frente nesse concerto, a dizer: eu sou o primeiro. Nós vamos ver. Neemias destaca 3 coisas absolutamente importantes. A primeira coisa é a reforma começou quando o povo voltou-se para a palavra. Enquanto você não dá a mínima para a palavra, enquanto você não valoriza a palavra, enquanto você não valoriza o ensino, a doutrina, você nunca vai se arrepender. Eu postei agora no Face ou na página da teologia um estudo bíblico com o tema arrependimento ou remorso. Tem gente que não sabe o que é arrependimento. Se nós for olhar Judas, ele se arrependeu, mas ele saiu com remorso, foi e se matou. Se nós olhar Pedro se arrependeu, mas ele chorou amargamente, ele não se matou, ele teve uma segunda chance. Então dá uma olhadinha naquele estudo lá, vai edificar a tua vida. Mas nós vemos aqui que a reforma começou quando o povo voltou-se para a palavra. Tudo começou quando o povo de Israel se reuniu para buscar a palavra. Não há reforma sem palavra. Não há mudança sem centralidade nas escrituras. O Pentecoste, a reforma, o movimento, tudo veio balizado na palavra. Hoje estão pregando o evangelho pobre,
genérico, porque não tem palavra. Show gospel não tem palavra. Prosperidade não tem palavra. Entendeu? E onde há palavra, há arrependimento, há reconhecimento, há renovo e há avivamento. A segunda coisa que nós vemos é: a palavra de Deus estabeleceu a base e limites da reforma. Quando começamos a estudar a palavra e valorizar a palavra, nós começamos a pôr limites entre o certo e o errado. Tem pessoas que erram por falta de conhecimento. Tem um versículo que diz lá: era porque não conhece a palavra. Mas tem pessoas que erram conhecendo a palavra. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Quando nós erramos sabendo que é errado. A aliança foi feita com a base na palavra e para guardarem a palavra. Aí nós temos a terceira coisa que Neemias, ele começou uma reforma, e começou quando o povo saiu do sentimento para a ação. O povo se arrependeu. O povo ouviu a palavra, se arrependeu, e aí vem a ação. Irmãos, não adianta você aceitar Jesus, se arrepender dos teus pecados e não ter ação na tua vida. Que ação é essa, pastor? Ação de tipo assim, ó: Deus, eu quero que tu me liberta, mas eu não dou o meu passo. Deus não vai te libertar se você não parar. Deus não vai te tirar do pecado se você não ir lá e procurar o pecado. Deus te salva, mas tem que haver a ação. A ação é a qual? É virar e não mais pecar, e continuar seguindo a Jesus. A ação nossa faz uma reação em Deus. Depende da tua ação para vir uma reação. Atrás de uma ação vem uma reação. O que você faz, Deus vai agir atrás. Se você não fazer nada, Deus não vai poder fazer nada. Após o arrependimento tem que vir uma ação. Se arrependeu, me arrependi, então vai e não peques mais. Isso ali Jesus não podia fazer. Era a ação daquela mulher, a adúltera. Vai e não peques mais. A ação depende de você. E o povo de Israel, eles fizeram uma ação, eles fizeram um pacto. E nós vimos que a segunda coisa, depois do arrependimento, olha só, meus irmãos, um concerto com Deus, o fruto do avivamento. Fizemos um solene concerto com o compromisso de obedecer a palavra de Deus. A Bíblia, quem lê fica sábio, quem crê fica salvo, e quem pratica fica santo. Não vem com essa história de dizer: eu sou um santo, uma santa, porque se você não lê a Bíblia, não pratica a Bíblia, não crê na Bíblia, não obedece a Bíblia, você é uma pessoa contra a Bíblia. E eu acho engraçado que hoje nós temos barbados, crentes de 5, 10 anos de fé, e não conseguiram ler a Bíblia uma vez. Não conseguiram gravar um versículo. O time da seleção brasileira tem na cabeça inteira. A biografia dos artistas tem na cabeça inteira. Agora, a biografia das personagens bíblicas, que foi o que Jesus deixou para nós, não sei, pastor. Não sei. E é capaz de dizer também: não quero saber. Mas também eu digo para você: o problema é seu. Jesus está voltando. Quem vai ficar é quem não acreditou. Essa é a realidade. Mas quem lê fica sábio. E nesta noite, que Deus possa ver lá do céu muitos sábios aqui dentro da casa dele.
Que nesta noite Deus possa ver muitos salvos dentro da casa dele. Que nessa noite Deus possa ver muitos lá do céu, santos aqui na casa dele. Porque lê, crê e ainda coloca em prática para ter uma vida santa na presença do Senhor. A Bíblia diz, quando nós vemos Israel fazendo um concerto, nós vemos os líderes como exemplo. Pastor, os líderes, não adianta nós pregar se nós não tomamos a iniciativa. E lá quando o povo de Israel, quando os líderes começaram a ler a lei, o povo começou a se arrepender e fizeram um concerto, um pacto, as primeiras pessoas. Nesse concerto, os líderes judaicos portaram-se exemplarmente e foram admirados pelo povo admirados pelo povo. Quando o obreiro age com fidelidade e amor, todos o seguem com alegria e obedecem com júbilo. O que Deus nos ordena em sua palavra: liderança é acima de tudo caráter e exemplo. Eu sempre falo para os líderes, eu sempre ensino e eu cobro também. Não adianta você exigir se você não dá exemplo. Não adianta você cobrar se você não dá exemplo. Não adianta você exigir mais comprometimento se você não está comprometido. Não existe dois pesos na casa do Senhor. Só existe um: a retidão, fidelidade, justiça, e o amor e a misericórdia também. Mas nós vimos algo interessante, meus irmãos, que eu quero compartilhar com os irmãos. Olha só, os participantes da reforma primeiro foram os líderes, depois o povo. Olha só, meus irmãos, Neemias, o governador de Judá, é o primeiro a colocar o seu selo sobre o documento. Abre lá em Neemias 10:1. Neemias capítulo 10, versículo 10. Neemias capítulo 10, versículo 1, e leia bem alto para nós. Deus que selaram foram Neemias, o governador, filho de Acarias e Zedequias. Quem que diz ali? E os que selaram foram, primeiro, Neemias, aquele que estava fazendo a reforma. Entendeu? Neemias foi o primeiro a estar lá ali, ó. Vamos fazer o conselho, vamos fazer uma mudança, vamos reformar. Então tamo junto. O líder tem que ser assim. O líder não pode mandar e ficar aqui, não, estou de boa, estou tranquilo. Entendeu? Nós já passamos por igreja que o camarada, enquanto ele é um auxiliar, misericórdia, ele se perde as pernas. Enquanto ele está ali, depois que ele consegue um carguinho, aí pronto. Aí ele quer dar autoridade. Aí ele quer chegar com autoridade. E acha que os seus liderados vão aceitar o Fidel Castro na vida dele. Pá! Quando chega, beleza, sobe. Depois, quando chega ao pastorado, aí não sai mais. Aí pronto. Agora eu sou pastor. Agora eu sou mano. Vem cá, presbítero, você é obrigado a fazer. Diácono é serviçal. E líderes, pá. E aí de se levantar contra o homem de Deus. E pá. Irmão, não é assim. A Bíblia fala bem assim, ó. O maior servirá o menor. Aquele que se exaltar a Deus. Por isso que está tudo se dividindo. Porque é uma disputa de poder. Aonde é quem mais pode querer mostrar que manda. Na igreja ninguém manda, meu irmão. Na igreja tem um cabeça só. E se nós não trabalhar como é que ele trabalha, não adianta, a mão vai para lá, o cabeça vai fazer a mão ficar aqui. E a Bíblia diz bem assim: se a tua mão te escandalizar, corta fora. Deus nos dá permissão para cortar, para disciplinar, para punir.
e até excluir, se der muito escândalo, porque a igreja precisa ser santa. Vamos para frente. Neemias foi o primeiro a tomar decisão. Ele dá um passo à frente, oferece exemplo para que os demais o sigam. Seguem-se os sacerdotes atrás de Neemias. Capítulo 10, versículo 2 e 8. Vai os sacerdotes. Neemias foi lá e assinou o concerto. Lá vai os sacerdotes. Quer ver? Em seguida os levitas. 10, 9 a 13. E os chefes de família, 10, 14 a 27. Finalmente o resto do povo, 10 e 28. Está vendo como a liderança tem que ser exemplo? Está vendo como os líderes têm que ser os primeiros? Não adianta nós pedir, vamos, 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 e os outros vêm e os líderes não aparecem. Pastor, não dá, está difícil nada, você não está dando exemplo. Quer que o povo te acompanhe? Vai na frente. Entendeu? Como é que para as outras coisas nós conseguimos ir para a casa do Senhor? Nós não conseguimos nada. Vai na frente. Vai lá, fica lá. Você tem que ser o primeiro. Tem que ser o primeiro. Tem que estar lá. Você vai ver que na segunda vez você não vai mais estar sozinho. Na terceira vez vai estar todos eles ali contigo. Agora não adianta, tem que estar, tem que ir. Mas cadê o líder? Cadê a líder? Onde é que está o obreiro? Onde é que está? Não está. Então, se eles não vão, também não sou obrigado a ir. A Bíblia diz: primeiro foi Neemias, depois sacerdotes, depois os levitas, depois os chefes de família. Olha aí, irmãos. Olha a responsabilidade dos chefes de família. Entendeu? Olha a responsabilidade dos pais. Quando nós vimos a liderança política e religiosa está liderando o povo nessa volta para Deus, com a assinatura de todos esses líderes, estava validado o concerto. Os príncipes, os levitas e os sacerdotes foram à frente e depois todo o povo seguiu seus passos. Se lembra daquele versículo que diz assim, se o meu povo se humilhar, se arrepender, então eu virei e sararei a sua terra. Por que o Brasil está sofrendo? Por que o mundo está sofrendo? Porque os líderes estão corruptos. Porque a igreja está sofrendo. Porque os líderes estão corruptos. Pastor, e nós sofremos por causa disso. A igreja sofre por causa disso. Porque não tem mais gente com coragem de falar isso. Entendeu? Por que, pastor? Porque hoje você está preocupado em arrumar um pé de meia. Era o que estava acontecendo com o povo de Israel. Os sacerdotes já não se sentiam mais seguros em trabalhar só com a casa do Senhor. Eles já estavam preocupados com o pé de meia. E hoje é o que está acontecendo. Hoje não se vê mais, e se vê poucos líderes que acreditam na provisão de Deus. Se vê poucos líderes que acreditam que a mão do Senhor chamou e o sustentará. Não. Mas olha só. Olha o arrependimento do povo. O povo nunca está na frente da sua liderança. O povo é como um espelho que reflete sua liderança. Outro ponto fundamental destacado por Neemias foi que todo o povo aderiu à reforma espiritual. Quando o Neemias falou, agora nós vamos ler a lei e nós vamos, cada um vai se arrepender, cada um vai confessar. O povo, nós vimos há 2 terças-feiras atrás, que o povo em um só homem, eles aderiram a ouvir a lei, de pé, não sentadinho como nós estamos, confortável aí nessa almofada, de pé. Pastor, mas lá é no sim, então
pensa no solão na cabeça. Pensa um sol na testa. Das 6 ao meio-dia, olha o sol forte. Pastor, não tinha Coca-Cola lá não. E a partir deles, todo o povo, todo homem, mulher, criança, assumiram o compromisso de andar perante Deus. Aí nós vemos, meus irmãos, mais uma coisa, olha só, os líderes como exemplo, lá em Neemias 10, 28 e 29, nós lemos, o líder como exemplo deve expressar as seguintes características. Primeiro, olha só, vulnerabilidade. O líder que ele é exemplo, ele tem que ser vulnerável. Primeiro, não são perfeitos e precisam de Deus para vencer. Não existe nenhum super-homem. Tanto é que o super-homem que existe, ainda ele não é certo da cabeça, porque usa a cueca pro lado de fora da calça. Entendeu? Esse é o super-homem que o homem acredita que é o super-herói. Nem sabe se vestir direito. O líder, como exemplo, ele precisa ser vulnerável, ele tem que saber, ele precisa reconhecer que também é falho. A hora que errou, beleza, errei, sorry. Não. Pastor não era, irmão Edson. Mesmo se eu tiver errado, é melhor você não falar nada, porque pastor é pastor, presbítero é presbítero, líder é líder e pronto, chefe é chefe. Lá fora pode ser, mas na casa do Senhor não. Na casa do Senhor tem que ter humildade, reconhecimento e arrependimento. O líder, ele precisa ter humildade. São felizes em compartilhar os holofotes com os outros. Não se importam em não levar os créditos. Irmão, nós já passamos por cada uma. Pessoas saíram da igreja porque não foi elogiado. Não vou mais, por quê, pastor? Porque o Senhor só elogiou fulano e ciclano, não. Eu sempre falo para os meninos e para as meninas, o elogio vem na hora certa. E geralmente vem na hora que mais você precisa. Um elogio dado toda hora, não é elogio, é bajulação. E eu quero distância de pessoas que bajulam. Entendeu? Distância das pessoas que bajulam. Elogio é aquele que vem sincero. Pode não ter aquelas melhores palavras, pode não ter aquele verso poético, mas aquele elogio tu sabe que está vindo do coração. Muito obrigado, você é uma bênção, muito bom contar contigo, valeu a pena. Quando você recebe aquele abraço. Eu estava lá em Biluíla ontem, foi ontem, não, domingo, e chegou uma pessoa lá, uma pessoa que eu nunca imaginava que ia chegar, falar isso, e veio lá e botou a mão nas minhas costas. Quando chegou, botou a mão nas minhas costas, e foi usado por Deus. Interessante. Na hora certa, irmão. A hora certa Deus prepara. Na hora certa Deus prepara, irmã crente, uma pessoa que vai lá e te coloca lá em cima, do lugar onde você merece estar. Homem não consegue fazer isso, a não ser se for usado por Deus. Transparência. O líder, como exemplo, ele precisa ter suas vidas, são como um livro aberto. Entendeu? Não pode esconder nada, não tem o que esconder. Mas esconder o quê? Admite suas falhas e reconhece a ação divina nas vitórias. Entendeu? O líder como exemplo são líderes que rompem. É preciso ser corajoso para romper com o estabelecido e ir em busca de algo melhor. O líder como exemplo, ele nunca se conforma em ficar aqui. Não, eu tenho que amanhã dar um passo a mais. Eu tenho que fazer algo a mais. Eu tenho que arrumar um desafio a mais. Depende de mim. A igreja depende de mim. O departamento também depende de mim. Depende de mim. E todos os liderados deveriam pensar assim. Depende de nós. Nós temos que fazer. Ninguém vai fazer por nós. Temos que se envolver.
são líderes e sem homens e mulheres que rompem com o conformismo, com medo, aquele casulo, não, tá bom, meu Deus, pastor, mas Deus nos tirou do Egito, glória a Deus, amém por isso, mas irmão, você está no deserto, areia, não tem nada. E Deus falou lá no Egito que você iria herdar uma terra que mana leite e mel, mas eu tenho que romper, eu não quero romper, por quê? Vai ter Jericó na minha frente, não interessa, Deus vai derrubar o muro. Vai ter Ai, não interessa, Deus vai. Vai ter gigante, eu vou derrubar. Só rompa. Rompa. O que é rompa? Pastor, mas tem o mar vermelho. Rompa. A hora que tu levantar o pé, decisão para fazer, tu pode ter certeza, Deus vai na frente, quebrando tudo, abrindo portas, derrubando muros. Apenas rompa, faz a tua parte, decida fazer alguma coisa. Rompa, pastor, mas se eu romper eu vou sozinho. Tu pode ter certeza que não. Sempre tem alguém te observando. Sempre tem alguém, pastor, mas quem sou eu? Não duvida muito. Você pode ser uma referência e você está pensando que não. Quando eu vejo a instrução das Escrituras, o progresso da família, da igreja ou da nação depende fundamentalmente da observância da palavra. Irmãos, não adianta nós termos na cédula escrita Deus seja louvado, se Ele não está sendo louvado. Não adianta nós termos uma Bíblia lá na nossa sala, aberta no Salmo 91, que não vai salvar a tua casa. Não adianta você ter um adesivo no teu carro, só Cristo salva, Deus é fiel. Deveria ter vindo bem atrás, né? E eu, tu, né? Em inglês, eu também. Não adianta. Não adianta, irmão, não adianta. Ou nós fazemos as coisas da maneira certa, ou não adianta. Vamos para frente. Nós vimos aqui, meus irmãos, a instrução, a mensagem da palavra, mais do que os milagres em si, tem a função de os questionar. A palavra de Deus questiona a tua vida. Por que você está nessa situação? Por que você está passando por essa luta? A palavra de Deus, ela identifica sinais da presença de Deus no nosso cotidiano. A palavra de Deus, ela desenvolve o nosso espírito crítico diante das propagandas triunfalistas. Quando eu vejo isso, aí eu olho um povo separado, um povo que ouviu a lei, fez um pacto, e agora o povo separado. Pastor, quando eu vejo um povo separado, eu vejo eles dizendo assim: ao tirar Israel do Egito, ordenou-lhes Deus, de modo claro e veemente, que não se misturasse com os outros povos. Mistura, Deus não se agrada. Vamos para a Bíblia? Guarda-te que não faças concerto. Abre lá, Êxodo 34, 12 a 16. O que Deus fala para o povo de Israel? Êxodo capítulo 34, 12 a 16, diz bem assim, ó: guarda-te que não faças concerto com os moradores da terra onde has de entrar, para que não seja por laço no meio de ti, e tome mulheres das suas filhas para os teus filhos, e suas filhas, prostituindo-se após os seus deuses, façam que também teus filhos se prostituam após os seus deuses. Deus avisou: guarda-te. Deus falou. Sabe o que Balaque fez? Balaque pagou Balaão, e Balaão foi lá e não
conseguiu amaldiçoar o povo de Israel que estava vindo, sentindo a terra prometida. O que Balaão falou? Olha, só existe uma coisa que consegue contaminar esse povo. Só existe uma coisa: manda as tuas filhas e os teus filhos fazerem festas lá perto deles. Sempre tem aquele curioso que vai querer ir lá participar das festinhas. E eu tenho observado, meus irmãos, nada contra de você ir numa festa, eu também vou. Mas o que eu observo é que tem cristão que não consegue se contaminar, que não consegue se conformar em só ir na festa. Ele tem que participar. Entendeu? Então, tipo assim, se tem uma discoteca, vai todo mundo lá para dentro. Não, irmão, você é cristão. Está entendendo? Você é cristão. E ainda acho interessante que nem o pastor eles não respeitam. Não precisa respeitar o pastor, mas que aquele está vendo. Entendeu? Vá, participe, mas seja luz. Seja luz. Luz, meus irmãos, o que é ser luz? É você chegar lá, sentar e conversar. É você fugir da aparência do mal. Pastor, mas tem pessoas ali. Fica longe, fica aqui, tem pessoas de bem, fica conversando. Tu pode ter certeza que se vier alguém mexer contigo, Deus vai usar até algum inimigo lá, para dizer assim, não mexe com ele, respeita. Aleluia, glória a Deus. Agora, se você não for luz, você vai saindo de lá bem assim, para que eu vou ser crente? Durante a semana está lá, participando de tudo, e no final de semana está lá querendo cantar. Como é que eu vou ser crente se eu não sou luz? Como é que eu vou ser cristão? Que tipo de cristão eu sou? Quando eu vejo o povo de Israel sendo alertado por Deus para uma separação, olha só, meus irmãos, uma separação. Deixa eu ver um negócio aqui, ó. Deus, ele proíbe primeiro casamento misto. O que é casamento misto? Vamos para a Bíblia? Até agora o pastor só está falando. Neemias capítulo 10, versículo 30. O princípio espiritual tratado aqui é lealdade a Deus. Essas uniões mistas com estrangeiros pagãos eram condenadas pela lei. Êxodo capítulo 34, 12 a 16, anota aí. Mas era permitido quando o estrangeiro era convertido a Deus. Pastor, mas ele vai se converter, ela vai se converter. Não, filho, primeiro espera ela se converter. Primeiro espera ele se converter. Primeiro veja a mudança na vida dele. Aí depois vai lá e amarra teu burro naquela cena. Se não, caso contrário, é barco furado. Vai te tirar da igreja. Vai te tirar, enfraquecer. E você está desobedecendo a Deus. Vai perder a salvação. Vai apanhar na cara. Vai engravidar e vai ficar sozinho. Ou vai ficar ali. A gente vê isso. Por quê? Jugo desigual. Está na Bíblia. Mas era permitido quando o estrangeiro era convertido a Deus. Como já destacamos, Ruth, sendo moabita, casou-se com Boaz e tornou-se membro da família genealógica do Messias. Se lembra de Raabe? Raabe não era israelita, mas ela se converteu. Ela saiu daquela cidade. Ela foi habitar junto com os israelitas. Mudança de vida. Eu não vejo um israelita ir lá e casar com a Raabe antes de ver a mudança, o compromisso. Tanto é que valeria a vida dela. Se nós vir aqui e não ver um cordão escarlate na tua janela, tu vai morrer junto. Ela teve compromisso. Vamos para frente. O casamento misto, porém, pode produzir conflitos conjugais, desmoronamento no lar, bem como uma educação deficiente aos filhos. Imagina, o pai é crente, a mãe não, ou vice-versa.
Um quer ensinar as leis do Senhor e o outro não está nem aí. Como é que esse filho vai crescer? Pastor, mas eu me converti, mas o meu marido ou minha esposa não me converteu. Filho, você decidiu. Nós estamos falando de casamento. Nós estamos falando de algo que ainda não foi decidido. Nós estamos falando de moços e moças na igreja que buscam lá fora julgo desigual. É disso que eu estou falando. Casamento, julgo desigual. Agora, se vocês eram lá de fora e um se converteu, você está santificando o outro. Deus estará trazendo o outro. Você já teve força de se decidir. Deus vai te dar mais força para conquistar o outro. Agora, irmãos, você ia arriscar lá fora. É como você que nem Sansão. Sansão foi arriscar lá fora. Arriscou. Perdeu tudo. Perdeu o cabelo, perdeu força, perdeu a presença do Senhor, perdeu visão, perdeu a saúde, e foi motivo de piada para os pagãos. Não é brincadeira, está na Bíblia. Nós temos que estudar a Bíblia. O motivo, portanto, para proibirem o casamento misto não era racial, mas espiritual. Não era raça. Era espiritual, era uma pureza. A questão não era preconceito racial, mas pureza doutrinária. Deus falou: não quero que vocês se misturem com o povo lá de fora. A mistura de credos levaria ao afrouxamento das relações com Deus. Os casamentos mistos foram a porta da apostasia em muitas ocasiões na vida do povo. Muitos casamentos mistos eram feitos por também vantagens financeiras. Eu tenho observado aqui na Austrália o que não tem muito disso. Entendeu? Casa com a mãe, casa com a minha filha, casa com meu filho. Pastor, eu já vi pessoas falar assim: pastor, já me ofereceram 10, 15, 20 mil para casar, só para a pessoa ganhar o visto. E eu tenho observado muitas coisas hoje. Meninas e meninos se jogando só por causa do visto, pensando que o visto vale alguma coisa. Vida com lixo. Casamento não é lixo. Casamento é um projeto de Deus. Aonde você estiver, faça certo. Se você morar debaixo da ponte, faça certo. Deus estará ali, tu pode ter certeza. Ali debaixo da ponte tu vai construir um castelo. Agora, se tu não tiver Deus, porque Deus não entra num lugar que não tem compromisso. Deus não entra onde não tem aliança. Pastor, eu só estou ali. Pastor, que se não tiver aliança, não tiver casamento, cuidado. Tem um amontoamento. Isso não é de Deus. Então, se você não conhecia a verdade, agora você está conhecendo. Deus, Ele gosta das coisas certas, justas. Ele só faz compromisso com quem tem compromisso com Ele. Olha só, meus irmãos, o casamento misto sempre foi um problema na história do povo de Deus. O dilúvio foi provocado quando os filhos de Deus se casaram com filhas dos homens. Ou seja, quando houve casamento entre aqueles que serviam a Deus com aqueles que não o serviam. Quer ver? Veio o dilúvio. Noé teve dificuldade? Não, porque Noé tinha esposa crente. Os filhos de Noé tiveram dificuldade? Não, porque os filhos de Noé tinham esposas crentes. Agora, e o resto? Tudo desviado. O resto, ninguém acreditava no que Noé pregava. Graças a Deus que aqui tem um povo que acredita ainda na palavra do Senhor. Porque Jesus está às portas, e a porta da arca está fechando meio em breve. Graças a Deus que aqui ainda tem um povo que acredita na palavra do Senhor. Mais tarde, quando o povo de Israel entrou na terra prometida, o casamento misto foi uma grande causa da apostasia espiritual da nação. Esse problema estava presente também no primeiro século da igreja, que levou o apóstolo Paulo a posicionar-se firmemente contra essa prática. No nosso tempo,
O apóstolo Paulo é da nossa época, época da igreja. Quer anotar? 2 Coríntios 6:14. Isso não é só lei do Velho Testamento, é do Novo Testamento também. Vamos para frente. Quando nós vemos isso, o povo começou a se arrepender, começou a reconhecer seus pecados, e a união reprovada por Deus enfraquecia a orientação divina em direção à santidade. Ela trazia para o convívio do lar e da sociedade a idolatria. Sabe por quê? Porque olha, Acabe era cristão, era judeu, foi buscar Jezabel lá no Líbano, e a Jezabel, sabe como é que é, né? Satanás sempre faz barganha. Ele diz assim, ó: se tu me gosta, tem que levar eu com o meu som, vai ter que me conquistar. E aí o Acabe zoiudo, o Acabe que estava morrendo por causa da cobiça, não conseguia matar sua carne, começou: mas o que tu queres? Tu vai ter que construir um palácio e um templo, porque eu tenho meu Deus. Quer casar comigo? Vai ter que casar do meu jeito. Quer ficar comigo? Vai ter que ficar do meu jeito. Eu não vou fazer assim, eu não vou para a igreja, eu não vou cantar, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. Ah, mas eu não queria te perder. Pois então vai ser assim. E lá vem Jezabel com todos os deusezinhos, aquela tropinha de demoinho, toda a idolatria. E Acabe teve que construir um templo para todos os deuses. Quer casar com gente de fora? Vai ter que construir templo. Pastor, não invisto aqui, mas vai ter que investir lá. Não invisto aqui, não faço nada aqui, mas a Jezabel vai te obrigar a investir nos templos dela lá fora. Pastor, não tem moças e não tem moços dentro da igreja. Ah, tem. Te provo que tem. Moços que ainda procuram conselhos ao pastor e à pastora. Moças que ainda procuram conselhos ao pastor e à pastora. Tem. E não me pergunta porque eu falo, porque eu tenho orgulho de dizer, quando tem moços e moças que são tementes ao Senhor. Me entristece quando eu vejo moços e moças fazendo errado lá fora. Me entristece. Não é por falta de aconselhar, mas entra aqui e sai aqui. Agora, quem acata conselho, eu tenho orgulho de elogiar. Eu tenho orgulho de elogiar. Moços que sentam com o pastor e pedem assim: pastor, e aí pastor, como é que eu faço? Traz os pais junto ainda. Moça que traz a mãe e o pai junto, senta aí, e aí pastor, como é que nós podíamos fazer? Quando o pastor vê alguma coisa passando fora do limite, eu vou lá e vigia nessa área. Tá bom pastor, obrigado. Não fica com aquele beição assim, ó. Também não está no ouvido, não está na boca de todo mundo aí, ó. Não está sendo motivo de piada para todo mundo. Por quê? Porque tem doutrina, tem ensino, tem conselhos e tem obediência. Tem isso, se não tem, não adianta. Olha só, meus irmãos, ali ó, macularia de tal forma a linhagem messiânica, que possivelmente o tornaria legítima, causando assim a perdição de toda a humanidade. Vamos para frente? Quando eu vejo, já estou terminando, um povo separado, nós vemos a dolorosa separação. O povo reconheceu antes de Neemias, Esdras já havia proclamado o povo a não se misturar com os gentios. Agora pois, vossas filhas não darei a seus filhos, e os seus filhos não darei a vossas filhas. Apesar dessa orientação, os judeus mesclaram-se com os pagãos, através dos casamentos ilícitos. Tais união tiveram de ser desfeitas. Imagina agora, aquele povo de Israel que arrumou um monte de mulherada, ou aquela mulherada que arrumou um monte de homens lá por fora, agora chegaram diante de Deus, e Deus
reprovou aquela união. Alguns até já tinham filhos, tiveram que despedir, porque senão Deus não faz. Tem gente que vem assim: pastor, por favor, uma vez alguém veio pedir, acho que foi no primeiro congresso do Rompendo em Fé, veio pedir para mim: pastor, abençoa meu namoro aqui, abençoa meu namoro. Eu falei: filho, a hora que eu estiver dentro da igreja, a hora que eu estiver convertido, e a hora que eu estiver você namorando da maneira que é um cristão tem que namorar, eu vou abençoar. Caso contrário, não conta comigo. Não vou compartilhar desse erro. Vocês estão dormindo juntos, vocês estão saindo juntos, vocês estão fazendo tudo errado, tudo contra que o pastor abençoa, não dá certo. Não, pode contar comigo. Não, filho. Por quê? Porque nós temos princípios, nós temos leis, e essa lei foi Deus que deu para nós. Eu não posso abrir mão. Está aqui. Vamos para frente. Quando nós vemos a dolorosa separação, nós vemos um jugo desigual. Olha aqui, meus irmãos, o jugo desigual lá em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, diz bem assim, ó: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, tá? Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Preciso falar mais alguma coisa? É a Bíblia. Que sociedade, pastor, mas eu me dou bem. Então você está facilitando alguma coisa, porque a Bíblia diz que nós temos que fugir da aparência do mal, não abrir sociedade, não fazer aliança, porque não tem aliança do justo e do injusto, não tem aliança com o infiel, e o fiel não existe. É jugo desigual. É que nem você botar um gado e um gato, e botar uma canga e manda puxar, não adianta, não vai dar certo. Jugo desigual. Amara 2 gados e manda um para um lado, outro para outro, não vai querer ir para o mundo, e o outro vai querer ir para a igreja, e vai perder o lado mais fraco. E a pessoa que escolheu já busca lá fora, forte não é. Forte não é. O forte faz que nem Daniel, coloca no seu coração, Daniel 1:6, não se contaminar. Esse é forte. Forte não é aquele que arrisca, forte é aquele que fica longe do perigo. Está dando perigo, opa. Pastor, eu vou ficar com 50 anos sem casar. Pode ficar, mas vai ficar bem. Vamos para frente. Quando eu vejo o jogo desigual, nós vemos isso aqui, ó. Vivemos hoje em 3 desafios religiosos: múltipla presença, participação em mais de uma tradição religiosa, entendeu? Ah, mas hoje você vai aqui, amanhã eu vou lá. Pois é. Até quando vai isso? Até quando você vai ter que admitir e compartilhar coisas erradas só para agradar? Mosaico religioso, própria crença, com elementos de várias fontes. Olha, tu vai lá, tu aprende que Jesus é assim, tu vem aqui, tu aprende que Jesus é assado. Como é que vai ficar teus filhos? Entendeu? Tu vai lá no Jeová, os Jeová dizem que não existe Deus, o Jeová diz que não existe Trindade, vem aqui e o pastor diz: batiza com o Espírito Santo, recebe o Espírito Santo. Como é que vai ficar teu filho, tua filha? Hã? Pois é isso que dá o jugo desigual. Trânsito religioso, muda com facilidade de religião e de igreja. Por quê? Porque está crescendo sem essa doutrina, está crescendo sem um padrão, está crescendo sem uma linha, entendeu? Está crescendo. Se você tem uma linha, se você tem a palavra, se você sabe, você pode ter certeza, você vai ficar onde a presença do Senhor está. E a presença, a glória do Senhor está aonde não está pecado e contaminação, aonde não tem aliança com o diabo, aonde não tem influência do mundo, ali a presença do Senhor desce. Aleluia. Romper com as tendências poderá ser difícil, poderá ser o diferencial final que nos levará para a eternidade com Cristo. Vamos para frente? Nós temos mais alguma coisa. E o templo, pastor? Meu Deus, olha o templo.
Olha o que eles se comprometeram. Olha o que Neemias fez ali, comprometeu, e o povo também se comprometeu. Os israelitas amavam o santo templo, pois era o lugar que adoravam ao Senhor. Por causa disso, se comprometeram a ofertar voluntariamente e regularmente os dízimos da terra, para a manutenção do cultivo divino. A Bíblia, porém, exorta-nos a que não deixemos a nossa congregação, como costume de alguns. Hebreus 10 e 25. Alguns deixaram a nossa congregação, porque foi falado a verdade. Foi dito, olha, tem que ser assim. Até pediram, pastor, abençoa nós dessa maneira. Não, não abençoa não. Então o senhor está amaldiçoando? Não, você já está errado. Não precisa eu amaldiçoar. Você já está. Se você está errando, Deus vai se comprometer em te punir, porque Ele é fiel na palavra dele. A palavra dele diz, se você não obedece, você vai ser punido. Eu que não vou me envolver nos teus erros, eu posso identificar eles e aconselhar você. Caso contrário, você é cúmplice. Mas o povo queria estar no templo, elogiava o templo, usava o templo, se beneficiava do templo, mas não mantinha o templo. Não mantinha o templo. Queria que as coisas acontecessem, mas não mantinham o templo. Quando eu vejo isso, meus irmãos, eu vejo também o templo judaico e as congregações cristãs. Hoje a igreja, chamado pelo Senhor a comunhão com eles uns com os outros no seu corpo. Eclésia, que é chamados para fora, sistema dos valores deste mundo. Koinonia é estar juntos, construindo relacionamentos e o alvo em comum, compartilhar o amor de Deus. Isso se chama igreja. Pastor, mas agora é tão legal, eu posso assistir o culto lá em casa, ao vivo. Isso não é para você. Deus abriu as portas para nós ter a mídia para evangelizar o mundo, não o cristão. O cristão é para vir para a casa do Senhor. O cristão é para ter koinonia, estar em relacionamento e comunhão. Não vou para a igreja por causa de A e B. Pois é, você não vai para o céu por causa de A e B também. Pode ter certeza, vai ficar aqui. E olha, quando você chegar diante do diabo, diga, eu fiquei por causa de A e B. O A e B subiu, e eu fiquei aqui, porque eu fui o C. Vai ter muito teimoso ficando aqui na terra, porque não consegue viver em comunhão, não consegue perdoar, não consegue amar, não consegue ficar junto. Uma disputa, uma inveja que, meu Deus do céu, não pode ver o irmão crescer, não pode ver o irmão fazer, não pode ver o irmão fazer, que meu Deus do céu, elogiar não elogia, mas para falar. E você sabe que tem gente que dá crédito para esse tipo de conversa. Tem gente que dá crédito. Eu consigo ver nos olhos quando a pessoa tem inveja, quando a pessoa está falando por inveja, não está falando para ajudar, está falando por inveja, irmão. Te liberta desse costume, Jesus. Que feio. Para quê? Se humilha, vamos trabalhar junto, vamos fazer o trabalho junto, com amor. Para de competição. Quando nós chegamos aqui na Austrália, eu já falei, não estamos aqui para competir. Deus tem provado isso. Estamos aqui para amar, estamos aqui para fazer a obra do Senhor. Nós nem temos nada para competir mesmo. Vai competir com o quê? Mas eu tenho muito amor para dar. Eu tenho muita vontade de trabalhar. Eu tenho muita vontade de fazer algo para Deus. Isso soma ponto. Porque quem compete só quer aparecer. Quem trabalha não. Quando eu vejo a igreja, rapidão, agora, nós vemos o dia de adoração. Essa aqui para nós terminar, meus irmãos. O dia da adoração. Os vendilhões e mercadores, porém desprezando a lei divina, expunham suas mercadorias nos portais de Jerusalém. Exatamente neste dia
Que dia, pastor? Era o dia de adoração, era o sábado para os judeus. E nós, pastor, qual que é o nosso dia de descanso? Domingo. Entendeu? Mas olha só, capítulo 10, versículo 31. O principal espiritual tratado aqui é acerca do uso do templo, tá? Bem como o perigo da ganância, do vício, do trabalho. A quebra do sábado era profanação da religião. Muitos evangélicos atualmente transgredem essa boa norma, comprando e vendendo no domingo, no dia do Senhor, o nosso sábado cristão. Quer ver? O dia do descanso do povo de Deus. Um dos sinais de todo o reavivamento na história é a volta à observância do dia do Senhor. Sabe como é que era o dia do Senhor naquela época? Sábado estava chegando, lá pela quinta-feira o povo já começava a se preparar. O povo já começava a guardar algum alimento, o povo já começava a preparar, já começava a deixar estoquezinho, já começava a cortar madeira a mais, para quando chegar no dia do Senhor, ele se dedicar só para o Senhor. O que está acontecendo hoje? O próprio sistema desse mundo, porque a Bíblia diz: não amei esse mundo. O próprio sistema desse mundo que está nas mãos de Satanás, tem forçado o povo a trabalhar quase todo dia. Entendeu? Mas tem alguns que têm feito de propósito, por causa da ganância. Não se contentam com o pão de cada dia, eles querem mais. E tem até vendido o dia do Senhor, achando que Deus não vai requerer. Irmãos, quando eu vejo isso, hoje porém o comércio está abrindo aos domingos. Estou mentindo? Comércio não abre aos domingos? Domingo seria um dia separado para o Senhor. Pastor, mas é o dia que a gente vai para o shopping para comprar. Eu sei disso, mas não seria isso que a Bíblia diz. Seria esse dia dedicado ao Senhor, dia dedicado para a tua família, dia dedicado para o teu lazer. Não, você tem que trabalhar, você tem que fazer compra, você tem que vender, você tem que comprar. E quer ver? A Bíblia diz que os vendedores, está lá no versículo que nós lemos, eles vinham na porta de Jerusalém. Para quê? Para fazer seus estandes, para chamar o povo lá de dentro para fora, para tirar o povo de dentro do templo, para negociar na porta de Jerusalém. Está lá, dá uma olhada lá. Deixa eu ver aqui para vocês, capítulo 10, versículo 31. Hoje, os crentes já não se preparam mais para o dia do Senhor. Nossas festas de entretenimento, confraternização avançam a madrugada do sábado e entram o dia do Senhor, e aí as pessoas preferem dormir do que ir à casa do Senhor. Foi o que eu sempre falo. Para as coisas lá de fora nós temos gás. Virá uma noite, para um culto você está olhando no relógio, não vê a hora de ir para casa, está com vontade de dormir, mas se for fazer alguma coisa lá fora, você vira à noite. E geralmente Satanás faz isso, para deixar você cansado no dia que é para ser do Senhor, para deixar você esgotado. O dia que era para você estar bem, estar tranquilo, estar com toda a saúde, para você adorar, para você pular, para você cantar, para você adorar, você está cansado. Por quê? Porque você gastou tua energia tudo lá fora. Mas o dia do Senhor tinha que ser observado. Deus falou: o sétimo é meu. Eu te exemplo, quando eu restaurei a terra, no sétimo dia eu stop, eu parei, eu descansei, não porque eu estava cansado, é porque eu queria que vocês descansassem, é porque eu queria que vocês dedicassem esse dia para mim. Quantas horas tem um dia? 24, segundo a irmã Camila tem 24 horas, beleza. Quantas horas tem um culto de terça-feira? No máximo 2h30, vamos contar 3 horas ali, o pastor às vezes ele... Quantas horas tem o culto de sábado? 3 horas,
já 6 horas. Quantas horas tem o culto de domingo? 3 horas, beleza. 9 horas só gastamos. E as outras? Pastor, mas segunda-feira eu tenho teologia, terça-feira eu tenho culto de ensino, quarta-feira eu tenho isso, ensaio da juventude, quinta-feira eu tenho Shekinah, sexta-feira eu tenho ciclo de oração, sábado de manhã eu tenho Macai, sábado à noite eu tenho culto aqui, domingo de manhã eu tenho teologia, domingo à tarde eu tenho teologia, domingo à noite eu tenho... Já estourou 24 horas, então você está fazendo algo a mais para o Senhor. Você está fazendo algo a mais para o Senhor. Pode ter certeza que tem algo guardado lá em cima. Se morrer alguma coisa, como morreu na vida da viúva, ela vai requerer, porque tem guardado. Tem guardado alguma coisa na tua vida? Ou você está naquela quirelinha para o Senhor? Onde é que está o dia do Senhor que é para ser dele? Você tem dedicado a quem? Você tem colocado a quem esse dia? Se prepare, irmã Eli, para adorar o Senhor. Enquanto eu concluo, nós temos aqui o dia da adoração e as exigências da lei, vertical a respeito de Deus, horizontal a respeito do próximo e a si mesmo central. Aonde você tem dedicado esse dia? Para quem você tem dedicado esse dia? O dia do Senhor é dele. Desde o início o homem vem tentando tirar o que é do Senhor. Até hoje o homem põe a mão no que é do Senhor, achando que vai ficar ileso. Não, Deus vai prestar conta. Ei, o povo de Israel não parou para trabalhar no sábado. Trabalharam todo sábado. E Deus foi somando. Sabe quando Deus tirou? Deus colocou o povo 70 anos lá na Babilônia. Agora vocês saem da terra, vão ficar presos aqui, porque eu quero os meus dias parados. Era para a terra descansar também. E eles não deixavam a terra descansar. Cada 7 anos era para ficar 1 ano a terra parada. Não parava, dá-lhe sugar a terra. E Deus falou, tem que parar a terra. Não vou parar, dá-lhe sugar. Pois é. Tudo que vocês plantaram e conseguiram, o inimigo tirou. E vocês até perderam a terra. Foram lá ficar 70 anos lá na Babilônia. E agora voltaram, porque Deus permitiu voltar. E agora escutem a lei. Escutamos a lei. Viram onde é que vocês erramos? Viram onde é que nós erramos? Nos arrependeu que foi aliança. Fizemos aliança. Deus restituiu tudo de volta. A manutenção da casa do Senhor não vai dar para entrar nisso aí, mas semana que vem tem mais. Palavra do Senhor é fonte inesgotável, meus irmãos. Se você estuda, se você lê a palavra, se você vive a palavra, pode ter certeza. A Bíblia diz em Eclesiastes: os inimigos estarão na tua porta, mas você não será confundido. Se coloca de pé, povo de Deus. Irmã Eli estará adorando o nome do Senhor. E eu faço uma pergunta para você neste momento: aonde está o dia que pertence ao Senhor? Aonde está o dia que o Senhor está pedindo para você? Ei, o meu dia para santificar, o meu dia para adorar. Não adianta se arrepender. Eu quero ação, eu quero comprometimento. Eu quero que tu fale e faça algo para mim. Enquanto é tempo, hoje é dia de adoração, hoje é dia de arrependimento, hoje é dia de exaltarmos o nome do Senhor. Não te preocupe com o lado de fora, te preocupe com o Senhor, te preocupe com Ele. Faça um culto abençoado, adore Ele na beleza da tua santidade. Aleluia! De Deus é algo que vem pra capacitar. Faz o fraco fica forte, desafia a própria morte quando na batalha está. E para adorar o Senhor é uma batalha. Qualquer coisa vira arma. E adorar o Senhor tem arma na mão, pode ter certeza. Nas mãos de quem tem unção. Olha o que faz uma queixada. Uma queixada mata abril, uma capa abre um rio.
foi no Rio Jordão. Quem tira o tempo para o Senhor? Uma pedra vira bala, com trombeta a terra bala, E as muralhas vêm ao chão. Olha a unção do Senhor. É na unção divina que você passa por cima do inimigo e vai. E aonde você chega, a diferença faz. Você canta, você fala e Deus faz um milagre. É na unção divina que Deus chega e extermina quem se levantar. Mesmo que esteja preso, comece a cantar. E Deus manda um anjo forte e a cadeia. É na unção que se encontra poder. É na unção que se aprende a vencer. Quem é ungido vence, nunca é vencido. Em nome de Jesus você está ungido. É na unção que se encontra poder. É na unção que se aprende a vencer. Quem é ungido vence, nunca é vencido. Em nome de Jesus você está ungido. Sabe o que acontecia no dia da adoração? O sumo sacerdote entrava para dentro do Santo dos Santos. A glória do Senhor baixava naquele tabernáculo. O sumo sacerdote saía e abençoava o povo. E o povo se alegrava na presença do Senhor, porque era um dia separado para o Senhor. Qualquer coisa vira mar. Nas mãos de quem tem unção. Tem unção aí? Uma deixada mata viu, uma cava abre o rio, assim foi no Rio Jordão. E a pé? Uma pedra vira ala, com trombeta a terra bala, e as muralhas vêm ao Só chão. acontece isso com quem tem unção, com quem tira o dia para o Senhor. Adore! Na unção divina que você passa por cima do inimigo e vai. E aonde você chega, a diferença faz. Você canta, você fala e Deus faz um milagre. É na unção divina que Deus chega e extermina quem se levantar. Mesmo que esteja preso, comece a cantar. E Deus manda um anjo forte e a cadeia. É na unção que se encontra poder. É na unção que se aprende a vencer. Quem é ungido vence, nunca é vencido. Em nome de Jesus você está ungido. É na unção que se encontra poder. É na unção que se aprende a vencer. Quem é ungido vence, nunca é vencido. Em nome de Jesus você está ungido. É na unção que se encontra poder. É na unção que se aprende a vencer. Quem é ungido vence, nunca é vencido. Em nome de Jesus você está ungido. É na unção que se encontra poder. É na unção que se aprende a vencer. Quem é ungido vence, nunca é vencido. Em nome de Jesus você está ungido. Em nome de Jesus Pai maravilhoso, você está